Capítulo 1 Egoísmo e Orgulho. Trismundo observa com atenção o jovem que se levanta para ler. Espanta-se. Como alguém tão moço pode colaborar com um mestre tão sábio? Pergunta. Trismundo ainda está viciado com uma grave doença da terra. Valorizar a aparência mais do que a essência. Isso é o que exclui os jovens de atividades consideradas mais importantes, pois eles não aparentam, externamente, estar preparados. José olha para ele e comenta: meu amigo, se você soubesse como era a aparência de Jesus quando encarnado, nunca pensaria desta forma. Eu, balbucia, assombrado e conclui: me desculpe. Importante é que você, meu amigo, comece a entender que na vida verdadeira e para os que amam a verdade, a única aparência que importa é a do coração. As vibrações que partem do ser e não como ele está externamente. Obrigado, agradece constrangido. Paulo inicia a leitura. O orgulho e o egoísmo. Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É evidente que a maioria das misérias humanas tem a sua fonte no egoísmo dos homens. Estamos convencidos deste fato? Ou ainda queremos culpar os outros, seja governo, pai, mãe, companheiro, companheira, por nossas infelicidades? Comenta José e pede para prosseguir. Desde que cada um pensa sempre primeiro em si mesmo e quer a sua própria satisfação acima de tudo e a qualquer preço, consequentemente sacrifica sem escrúpulo os outros, tanto nas menores como nas maiores coisas, tanto nas questões materiais como nas questões emocionais. Disso nasce todas as disputas sociais, todas as lutas, todos os conflitos, porque cada um quer ter mais que o outro. Compreendido isso, vamos à questão central. O que gera o egoísmo que faz nascer todas as misérias do mundo? Trismundo está atentíssimo. Afinal, descobrir a origem dos males sociais é a busca de todos os homens que ao longo dos séculos estudaram e comandaram as sociedades. Fixa o professor com toda a sua atenção. O egoísmo tem a sua fonte de orgulho. O professor silencia, deseja que todos entendam tão simples e importante afirmativa. O egoísmo tem a sua fonte no orgulho, repete José. Paulo continua. A supervalorização da personalidade leva o homem a se considerar melhor do que os outros, e por isso, com mais direitos, aborrecendo-se com tudo o que seja uma limitação ao que julga merecer. A importância que ele, por orgulho, pensa ter, tem a consequência de o tornar egoísta. Rousseau, comenta José, nos ensina que tudo sai perfeito das mãos do Criador dos mundos. Concordamos com o filósofo educador e indagamos: de onde nasce o orgulho? O que é o orgulho? Vejamos a resposta do codificador, que foi aluno de Pestalozzi, que era seguidor de Rousseau. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm uma razão de existir e têm uma função útil e importante, porque Deus não faz nada inútil. Deus não criou o mal foi o homem que o produziu quando abusa do que Deus lhe dá, usando erradamente seu livre-arbítrio. Este sentimento, o orgulho, dentro de limites equilibrados, é algo bom em si. É o exagero que o torna mal e nocivo. É a mesma coisa com todas as paixões que o homem, frequentemente, desvia de seu objetivo natural. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso,
criou o homem simples e ignorante. Foi o homem que se tornou egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Entendamos isso com o intelecto e com o coração e sabemos conduzir melhor nossas vidas e instituições espíritas. Primeiro, nada que existe é mal em si, nada. Se entendemos isso, não seremos como os atuais puritanos espíritas que fogem do mundo por medo de contaminação, que elaboram dezenas de regras mediúnicas fundadas em seus medos, com a ilusão de garantir um fenômeno puro. Tudo o que existe é essencialmente bom. Apenas o excesso, a distorção, torna o bom sentimento em algo prejudicial. Trismundo está chocado. Sempre associou a religião verdadeira a algo puro, imaculado. Sempre pensou o mundo entre pureza e imundície. Agora aquele espírito simples e iluminado lhe fala algo tão diferente. Tudo o que existe é bom. O excesso, o abuso, é que transforma o bom em mal, conclui José. Podemos classificar o desejo de poder como algo bom? É a pergunta que Trismundo queria fazer, feita por outra pessoa. Sim, responde José, olhando para o participante que perguntou e depois para Trismundo. O desejo de poder nascer de nossa origem divina. Desejamos ter capacidade de realizar, de nos sentirmos seguros de ajudar. Não foi isso que fez o Cristo no mundo? O problema nasce quando nosso desejo de poder torna-se desejo de poder excessivamente egoísta. A resposta caiu como uma bomba na mente de Trismundo. O quanto este conceito é transformador. Tem o jeito, pensa Trismundo, que desde que foi ajudado por Anastácio, não sabia como lidar com a autoculpa. Exatamente. O desejo de poder, como todos os desejos, tem origem divina. Não somos seres perdidos ou perversos. Precisamos apenas saber guiar nossos desejos, desligá-los do excesso do egoísmo. Mas falar que Jesus tem desejo de poder não é uma blasfêmia? Pergunta um ex-dirigente espírita que, após o desencarne, voltou a assumir seu psiquismo mais profundo, vigário católico. Não está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 34, que Jesus lamentou por Jerusalém e afirmou que queria poder protegê-la como uma galinha protege seus pintinhos? Não é isso um desejo que fica limitado? Eis aí a diferença. O Cristo restringe seu desejo, que não é egoísta, para respeitar nosso livre-arbítrio. Fosse o desejo do Cristo egoísta, ele imporia sua proteção a todos de forma a não nos permitir errar, responde José. A cabeça de Trismundo está a mil. Nunca imaginara encontrar com alguém tão culto, simples e verdadeiro. No mundo, conhecera muitas pessoas, mas não com aquelas qualidades. O desejo de poder, de fazer a própria vontade é saudável, desde que não seja egoísta. Como entenderíamos isso em relação aos desejos sexuais? Pergunta Stânia, uma freira verdadeiramente espiritualizada. Como poderia, pensa Trismundo, uma freira tão iluminada ao lado de um ex-dirigente espírita sem luz nenhuma? Resolve perguntar isso para Anastácio. O desejo sexual é o desejo da criação. Quando utilizado para aproximar pessoas que se amam e respeitam, quando direcionado para a construção da beleza, na poesia, na escultura, na literatura, pois toda criação envolve energia sexual, temos a boa utilização do desejo sexual. Infelizmente, muitos usam o sexo como fonte de prazer destrutivo, como meio de fugir do mundo e de si mesmo,
como energia destruidora das emoções superiores, mas a fonte do desejo é e será sempre sublime. Quem polui o rio deverá por séculos beber água impura, mas a fonte generosa é sempre pura e todos podem alcançá-la quando quiserem. Ainda que temos a mesma distinção: energias sexuais utilizadas de forma correta e energias sexuais utilizadas de forma excessivamente egoísta. Mais dúvidas? Ante o silêncio, continua. Voltemos à questão central de nosso encontro. Como organizar um centro espírita que não estimule o egoísmo, que é o filho do orgulho? Primeiro, entendendo que a origem do orgulho não é má, na verdade é divina. Segundo Allan Kardec, é o instinto de conservação. Essa é a nossa primeira pista para desvendarmos o enigma. Precisamos agora entender quando e como o instinto de conservação passa a ser orgulho que gera o egoísmo e os verdadeiros males da humanidade. Trismundo, que sempre foi exigente em relação às pessoas, se belisca e pensa: o que estou vivendo é verdade? Pode alguém compreender tão profundamente os problemas sociais e chegar a orientações reais e práticas? Sempre ouvi muitos intelectuais que têm apenas muitas teorias. O jovem continua lendo. O homem não pode ser feliz, porque não vivem em paz. Isso significa eles não vivem segundo um sentimento de bondade, de compaixão e de compreensão mútua. Resumindo, os homens não podem ser felizes enquanto buscam se esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, mas exigem, para existir, a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Portanto, existindo estes vícios, não existe verdadeira fraternidade. Consequentemente, não existe igualdade e liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para eles. Serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto eles reinarem, os sistemas sociais mais generosos, mais inteligentemente organizados, irão falir sob os seus golpes. É bonito, sem dúvida, anunciar o reino da fraternidade, mas para que serve se existe uma causa destruidora? É como construir uma areia movediça, ou como declarar que deve existir saúde para uma região infectada de doença. Numa região como essa, se quisermos garantir o bem dos habitantes, não basta enviar médicos, porque eles morrerão como os outros. É necessário destruir as causas que geram as doenças. Se quereis que vivam os homens como irmãos sobre a terra, não basta lhes dar lições de moral. É necessário destruir a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Aí está a doença que merece toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto esses obstáculos existirem, os que desejam seriamente o bem da humanidade verão seus esforços paralisados, não só por uma resistência do comodismo, mas por uma força ativa que lhe trabalhará sem cessar para destruir a obra do bem. Porque toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Eis uma pista verdadeira e importante. A abnegação é a base da fraternidade e da caridade. Portanto, devemos fazer essa pergunta: nossas atividades estimulam a abnegação? O que realmente nos estimula a participar das atividades espíritas? Sentir alívio de nossas dores e apenas beneficiar os que amamos? Utilizar os nomes dos bons espíritos para nos sentir importantes? Participar de uma instituição
que é mais famosa ou maior que as outras, uma instituição que alimente esses sentimentos é contrária aos ensinos de Cristo e de Kardec. Após silêncio, continua. Abnegação. O que significa? Comecemos com o que não é abnegação. Desejo de aparecer, de artificialmente se sentir melhor do que os outros, mais importante, mais famoso, seja como trabalhador, seja por estar perto de quem é famoso. Isso não é abnegação. Abnegação é não desejar ser melhor, é não querer ser o mais famoso ou o mais respeitado. Abnegação é trabalhar mais e aparecer menos. Assim deve ser a conduta individual e institucional. Voltarei a este ponto. Como sei que todos lerão, após o nosso encontro, este magnífico texto, peço que Paulo compartilhe conosco como sintetiza as orientações que seguem. Bem, responde Paulo, organizando as ideias. Allan Kardec vai ensinar a combater o orgulho. Se fosse impossível acabar com o orgulho, o mundo não teria jeito. Felizmente, os fatos provam que o ser humano progride. Aponta o codificador que existem seres desprovidos de orgulho, nos quais os sentimentos de abnegação, amor e verdadeira humildade são tão naturais que não se duvida que a pessoa nasceu dessa forma. Eles são minoria, mas, pelo simples fato de existirem, provam que é possível existir seres humanos generosos e fraternos em todas as ocasiões da vida. O desafio central, portanto, é como tornar a minoria em maioria, como aniquilar as causas que alimentam o mal. A primeira ideia, a ideia principal que estimula os excessos do orgulho e do egoísmo, é a ideia mentirosa de que tudo termina com a vida material. É a ignorância do ser sobre seu passado e sobre seu futuro. É essa ignorância, seja como dúvida do futuro ou como convicção materialista, faz o ser voltar todas as suas energias e desejos para o presente, para a satisfação dos desejos inferiores, sem nenhum limite e equilíbrio. Assim, a verdadeira fraternidade torna-se impossível, porque a fraternidade sempre exige algum tipo de sacrifício que o ser amesquinhado, por sua ignorância, se recusa a fazer. Conclui Paulo. Chegamos aqui ao ponto central. Agora, podemos responder à questão de nosso encontro. Como fazer que os homens e mulheres ajam abnegadamente, ensinando e provando ao indivíduo que ele tem um passado, um presente e um futuro? Ensina Kardec, enquanto se ignora de onde se veio e para onde se vai, a consequência é óbvia: o ser humano ligar-se ao imediatismo do mundo. Como fazer isso? Indaga intrigado o ex-espírito. Reencarnação, lembrança entre encarnações e contato com os desencarnados. Sim, mas isso já é ensinado desde que surgiu o Espiritismo, comenta o ex-espírita. A verdade é que não é ensinado, é apenas pregado. E entre ensinar e falar existe um oceano de diferenças. Como assim? Questiona novamente. Amigo, uma das diferenças entre o Espiritismo e as outras nobres denominações religiosas é que o Espiritismo é ciência, e só se aprende ciência com prática. Não há outra forma. Os centros espíritas que se negarem a educar seus frequentadores e preparar-lhes para que vivenciem as experiências espíritas ficarão na infância do espiritismo. Na verdade, se tivermos como modelo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não deverão sequer ter este nome. Serão instituições de divulgação, no máximo. O que precisamos hoje
são instituições de pesquisa e vivência espírita. Os que estão familiarizados com a história do Cristo entendem que o Mestre nunca apoiou a mera divulgação teórica. Quando enviou os apóstolos para anunciar a Boa Nova, definiu bem o que isso significava: ressuscitais os mortos, expulsai os demônios, curai os enfermos e anunciai o reino de Deus. Para o Cristo, não há ensino real sem vivência. Não acredito que o modelo do palavreado espírita, com adulação de palestrantes e médiuns, seja o modelo certo. Desculpem-me, mas quando um orador espírita dedica-se mais em pregar do que em praticar, há algo errado no modelo. Então você é contra as palestras espíritas? Indaga, mostrando-se abalado. Sou contra o modelo atual, sim. Vemos uma verdadeira indústria de promoção de indivíduos. Paulo de Tarso foi o grande orador cristão e nunca em sua vida deixou de amparar enfermos e auxiliar nas igrejas nascentes para simplesmente falar. A pregação tem o valor da vibração espiritual de quem fala, e que valor tem aqueles que mais pregam do que fazem? Na atualidade, todos falam de todos os assuntos. Isso é infantil. Há duas exigências para que se fale de um assunto com um mínimo de propriedade. A primeira é conhecimento aprofundado, estudo e reflexão. A segunda é vivência. Não basta repetir o que se ouve de alguém famoso. E ser famoso não é o mesmo que ser evoluído, diga-se de passagem. Assim, não teremos Paulos, e sim papagaios, e muito mal treinados, conclui com firmeza e bom humor. Muitos riem, após um instante prossegue. Sim, está na hora das instituições espíritas mais ligadas a Kardec e ao Cristo instituírem programas que preparem todos que queiram aprofundar seus conhecimentos espirituais de forma prática. Assim fez Jesus de Nazaré. Preparação séria, diálogos, estudos, processo educativo de superação do medo e muita vivência. Os fariseus não poderão parar esse programa, pois ele nasce da necessidade de espiritualização dos habitantes da Terra e a nova geração irá implantá-lo no mundo, queiram ou não, aqueles que pensam mandar no movimento do Consolador, conclui. Paulo continua. Kardec, como educador, fala algo extraordinário sobre o que é a educação espírita. Diz o codificador, quando o homem se identificar com a sua vida futura, irá mudar completamente. Ora, identificar-se não quer dizer simplesmente saber que existem espíritos e que ninguém morre. É algo mais profundo. Quais as consequências desta identificação? O ser que entende que é imortal não se ilude, sabe que pouco tempo passará na Terra, uma péssima habitação, e que pode ir para uma excelente morada ao morrer. A vida terrena, curta, triste, efêmera, perde seu interesse em relação à vida infinita, bela e eterna. Por isso, sacrifica seu bem-estar material para conquistar uma felicidade superior. Passa a entender que tudo no mundo nada mais é do que acessório a ser utilizado por ele para conquistar uma condição feliz no futuro. Não tem interesse em enganar ninguém, nem em tomar o que lhe não pertence. Sabe que existem tesouros infinitamente mais valiosos e dedica-se a eles. Acrescenta José. É isso que queremos, a identificação do ser com a vida futura. O que é isso? Um conceito vago e confuso? Não. É uma realidade emocional essencial. Não podemos estacionar nas importantíssimas decisões da vida espiritual. É preciso auxiliar o indivíduo a entender, a sentir-se espírito imortal. É neste momento
que começa a profunda revolução espiritual. É a vivência associada ao sentimento. Paulo prossegue. Uma vez explicada a mudança em relação aos bens materiais, Kardec explica a mudança em relação ao orgulho. Afirma que a causa do orgulho está na ideia da superioridade individual. O incrédulo não tem motivo para combater o orgulho, e tudo o que lhe acontece é apenas seu mérito ou da boa ou má sorte. Somente a reencarnação, segundo Kardec, pode mudar em profundidade essa ideia ilusória. Entendendo que muito já errou, que imensa foi a atuação da providência a seu favor, o orgulhoso se transforma. Saber que já foi mais atrasado do que aqueles a quem julga inferior é um golpe terrível, mas educativo para o orgulhoso. Ainda mais terrível ao orgulhoso é saber que aquele a quem ele despreza pode alcançar no futuro uma posição espiritual superior da dele. Isso o fere dolorosamente, mas o transforma ao fazê-lo sentir que a igualdade é uma lei universal, conclui Paulo, lendo um trecho. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, sua importância pessoal se anula. Compreende que sozinho não é nada e nada pode, que todos têm necessidade um dos outros, duplo reverso para o seu orgulho e o seu egoísmo. Usando a palavra sábia de Kardec, repito, é preciso provar, comenta José, mas o codificador não proibiu experiências com regressão de memória, de lembrança de vidas passadas? Pergunta o ex-espírita mais uma vez. Não, amigo, isso não é verdade, como você pode constatar em O Livro dos Espíritos, na questão 395, 396 e 397. 395. Podemos obter alguma revelação a respeito de nossas antigas existências? Não em todos os casos. Há, no entanto, muitos que sabem quem foram e o que ter feito. Se lhes fosse permitido falar abertamente, eles fariam curiosas revelações sobre o passado. 396. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que vem antes deles como a imagem fugidia de um sonho que, em vão, se esforça para recordar. Essa crença é apenas uma ilusão? Às vezes é real, mas, muitas vezes, é uma ilusão que se deve evitar, pois pode ser apenas o efeito de uma imaginação excitada. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a reminiscência de nossas existências anteriores é mais exata? Sim, na proporção em que o corpo é menos material, o espírito encarnado lembra mais claramente. A lembrança do passado é sempre mais clara naqueles que habitam mundos de ordem superior. Os espíritos fazem questão de destacar a compreensão de que todos no futuro vamos saber de nosso passado. Se isso fosse contrário à lei de Deus, isso não ocorreria nos mundos superiores. Na Revista Espírita, Allan Kardec comenta claramente sobre a lembrança de vidas e confirma as informações com seus guias espirituais. Mas os espíritos não dizem que o esquecimento é uma bênção? Indaga o ex-espírita. Sim, certamente. Para lembrar de todas as existências, é preciso estar muito preparado. Temos dificuldade de perdoar e de nos perdoar. Por isso, o esquecimento é um ato de misericórdia. Diferente é preparar-se e lembrar episódios importantes ou algumas existências para termos a prova e não apenas o conceito da reencarnação. Quem não consiga lembrar ou não queira, que estude, que entreviste os amigos do centro sobre suas lembranças. Isso é mais real
e edifica do que apenas ouvir sobre o assunto. Continuemos. Paulo retorna à apresentação do texto. Essa transformação, ou melhor, a contínua destruição do egoísmo e do orgulho, apenas pode se dar com o fundamento da fé. Ensino codificador que sem a fé o espírito está condenado a viver a rotina do presente. Porém, a fé que Kardec afirma ser poderosa o suficiente para esta cruel batalha é a fé fundamentada, lúcida e corajosa, constituída de raciocínio e de provas objetivas da imortalidade da alma. Após um breve silêncio, Paulo continua. Depois de iniciado esse processo, o egoísmo e o orgulho, pouco a pouco, desaparecem porque perdem o sentido. Nada justifica sua existência, nada o estimula. O ser aprende emocionalmente a reconhecer o que tem valor real. As relações se modificam, os valores se transformam. O ser adquire o que chamo de bom gosto espiritual. As vibrações da disputa e calúnia o desagradam. As emanações de alegria fraterna o estimulam e dão prazer. Alerta Allan Kardec, em nome do Espiritismo. Nada na natureza ocorre de uma forma brusca, mágica. O ser condicionado, embrutecido pelas paixões inferiores, não pode se tornar abnegado instantaneamente. Precisa de tempo, muito tempo, para assimilar ideias elevadas que muitas vezes o confundem. Devemos, portanto, entender o Espiritismo como um formador de novos seres, ao invés de transformador instantâneo de pessoas e instituições. E, acima de tudo, entender que aceitar as verdades espíritas é apenas o primeiro e mais básico passo para a transformação íntima. Ninguém torna-se evoluído por conhecer toda a codificação, mas sim por aplicar as verdades da codificação na própria vida, conclui Paulo. José agradece a Paulo por sua síntese e fala. Eis aqui o que propomos. Instituições que não apenas pregam, mas vivenciem. Espíritas que não apenas digam, mas provem. Atenção no que é espiritual e não material. José Calas. Fecha os olhos um instante e ao abri-los eles jorram luzes. Continua, professor. Estamos aqui, amados amigos e amigas, por um nobre motivo. A nova geração encontra-se no mundo quem a ela quiser se vincular para evoluir e transformar a Terra. Prepare-se. Após uma pausa, prossegue. Apresentamos o modelo geral da nova instituição espírita, que, na verdade, é a simples e natural continuação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem investigar as práticas de Kardec na Revista Espírita vai constatar que nunca o mestre foi contrário a lembranças de outras existências, nem à recepção de informações sobre planos reencarnatórios. Muitos dirão, isso irá gerar orgulho. Respondendo-lhes, segundo Allan Kardec, a maior causa do orgulho e egoísmo é a ignorância espiritual. Doemos o pão da imortalidade à próxima geração espírita e ela mudará a Terra. Muita paz, muito obrigado. Trismundo está emocionado. Na verdade, está banhado em lágrimas. Ele e a tão sofrida sociedade terrena têm solução. Não é algo mágico nem instantâneo, mas há uma solução: espiritualizar-se, conhecendo e vivendo as verdades espirituais. Como tudo teria sido diferente se tivesse acesso às experiências que o educassem na última encarnação. Pensa. Não lamente, afirma Anastácio, você terá e muito. O futuro é glorioso para todos os trabalhadores de boa vontade. Vamos, quero lhe apresentar José. O professor? Trismundo não acredita. Anastácio sorri. Sim, amigo. No mundo cristão,
O que conta é a luz que carregamos e a real boa vontade. Você, por coragem, irá assumir muitas responsabilidades. Queremos que esteja muito preparado. Assim, enfrento até um trem, responde empolgado. E enfrentará, não se engane. Como ensina Kardec, toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Consequentemente, há quem não goste delas. Se não houvesse dificuldade, meu salário seria pequeno. Não é verdade? Comenta Gismundo. Verdade, responde Anastácio. Ambos riem. Anastácio leva-o para apresentar a José. José o cumprimenta e diz: contamos muito com você. Saiba que você poderá ser um auxiliar importante na obra dos bons espíritos. Mas por que eu? Indaga Gismundo. Bem, amigo, a resposta é simples. Você tem coragem, isso é importante. Muitos espíritas dedicados e sinceros, ante o desafio de discordar dos mandões do movimento, se calam, emudecem. Outros ainda dizem que isso é caridade. E veja onde chegamos. Proíbe-se a mediunidade para os jovens e estimula-se a tal da fama mediúnica e de palestrantes. O Chico, que se tornou famoso pela obra, nunca saiu fazendo autopromoção e sempre foi contra cobrar para vê-lo falar. Dizia mesmo que não ia a lugares que as pessoas tivessem que pagar para vê-lo. Tudo mudou, mas por pouco tempo. Você não precisará brigar com ninguém, apenas apresentar o pensamento de Kardec de forma clara e objetiva. A nova geração nasce com critérios mais lúcidos e, na dúvida, consultarão a codificação e a revista espírita, e quem merece, de fato, ser modelo. É compreensível que, em um primeiro momento, muitos espíritas estejam condicionados pelos padrões dos religiosos formais. Agora, tudo vai começar a mudar. Sabe por quê? Não, responde Gismundo. Porque ao chegar aqui, eles se decepcionam. Acham que bastavam ser amigos de médium famoso, bajular palestrantes e dirigentes, como no passado em outras religiões, para garantir a salvação. Que nada. Às vezes, o bajulado está bem pior que o bajulador. É verdade, indaga Gismundo, que precisará de tempo para assimilar tudo. Sim. O lado bom da história é que, após profundas decepções, reencarnam vacinados contra o vírus da bajulação e, em vez de bajular, vão trabalhar. Assim, pouco a pouco, muda o mundo. E a nova geração? Indaga Gismundo. Esse é o melhor assunto, mas ficará para outro momento. Venham me visitar e conversaremos sobre ele. É uma bela e longa história que apenas se inicia. Despedem-se. Anastácio, grande amigo de Herculano, abraça-o e agradece.